Olá, meus amigos apaixonados e aficionados pelo universo da criação. Eu, Márcio Monteiro, dou início a mais uma edição do programa Imóveis em Foco. E nesse programa de hoje iremos falar sobre arquitetura, decoração, construção, mercado imobiliário e muito mais. Confere aí. Saiba sobre arquitetura biofílica. Veja diferentes ambientes coletivos. Veja as tendências do mobiliário. E confira um lindo projeto decorado. Gostou, né? Vocês viram aí que o programa de hoje tá imperdível e cheio de conteúdo bacana, né? Então não sai daí, já estamos começando. E já iniciou o programa de hoje falando de um assunto que está super em alta. Você de casa gosta de ambientes que têm contato com a natureza? Você sabe o que significa arquitetura biofílica? E agora comigo a arquiteta Sueli Belucci, que vai estar explicando pra gente a importância do verde dentro de nossas casas, né? Isso aí, Márcia, o verde, a natureza dentro das nossas casas é muito importante. Eu estou me especializando em neuroarquitetura, que é uma especialização que traz o estudo da neurociência para dentro da arquitetura, ou seja, a gente entende como os ambientes onde a gente vive impactam diretamente no nosso cérebro. E aí a gente entra no tema de design biofílico. O design biofílico nada mais é do que trazer a natureza para dentro dos espaços construídos. Eu percebo que, acredito não só eu, como todo mundo de casa, ao estar em contato com a natureza, o dia fica mais leve, o ar fica mais gostoso, realmente faz uma diferença, né? Sim, com certeza. O nosso cérebro ele tem uma relação assim inconsciente muito positiva com a natureza. Por quê? Nós seres humanos, nós fomos feitos para viver na natureza, né? Os espaços construídos dentro da história da existência do ser humano é algo muito recente. Então, o nosso corpo ele sente falta desse contato com a natureza. Como a gente vive aproximadamente 90% da nossa vida, se acredita, dentro de espaços construídos, o nosso corpo ele tem sentido muito essa falta do contato com a natureza, porque os espaços construídos eles não costumam trazer a natureza para dentro dele. E aí que se aplica o design biofílico, que é um estudo que já traz os efeitos benéficos que a natureza dentro dos espaços construídos tem no nosso corpo, né? Isso traz um bem-estar muito grande para a gente. Existem diversas estratégias, né, para a gente trazer a natureza para dentro da nossa casa. Podem ser estratégias diretas ou indiretas. As diretas, elas são possíveis em alguns locais. Por exemplo, se você vai construir uma casa no lugar que tem uma paisagem bonita, volte as suas janelas para essas paisagens, para você ter a visão daquela paisagem, aproveitar o natural mesmo, né? Abra as janelas para onde tem a ventilação natural, que vai trazer o vento natural. Traga água para dentro dos seus ambientes, talvez uma fonte, um chafariz. Tudo isso são estratégias diretas do design biofílico. Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso. E aí a pessoa pensa, ai, poxa vida, eu não tenho uma paisagem bonita da minha janela, eu não consigo colocar uma planta natural dentro da minha casa, né? E aí existem as estratégias indiretas. Essas estratégias indiretas é, por exemplo, você colocar uma planta artificial dentro da sua casa. Muita gente pensa que não vai causar efeito benéfico porque ela é artificial, mas na verdade não. A planta artificial, o nosso cérebro remete ao natural, então traz efeito benéfico sim. Mas, gente, design biofílico não é só colocar planta, tá? Tem várias formas indiretas de você trazer essa sensação do contato com a natureza para dentro dos espaços construídos. Por exemplo, a gente pode colocar um revestimento de pedra, um MDF amadeirado. Esses materiais, eles remetem à natureza. Você trazer, por exemplo, coisas sinuosas, né? A natureza, ela não tem nada reto. Então, quando você vai na natureza, nos espaços naturais, são sinuosos, são orgânicos. Trazer um papel de parede que tem essas linhas orgânicas, um revestimento com linhas orgânicas, um material que traz o toque do natural. Tudo isso
isso traz um efeito benéfico que a gente nem sabe. Coloca aquelas fontes de mesa, pequenininhas mesmo, que sai água, vai fazer o barulhinho da água. Iluminação, uma iluminação que lembra a luz do sol, né? Aquela mais amarelinha que lembra a luz do sol ao entardecer. Tudo isso é o design biofílico, tudo isso vai trazer uma série de efeitos benéficos para você, redução do estresse, redução da ansiedade, um bem-estar maior e uma qualidade de vida maior. Realmente, né? Um toque de verde transforma completamente o ambiente. Muito obrigado, arquiteta Sueli Belúcio, pela participação aqui de hoje, hein? E antes de chamar o break comercial, quero te dar uma excelente sugestão. Confere aí. Busque um futuro de sucesso para o seu filho. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação, com material didático do sistema Eleva de ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6.000 metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos 2 anos até o ensino fundamental do 9º ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. Aqui no programa, na grande maioria, vocês sempre acompanham ambientes decorados privativos, como uma sala, cozinha, sala de estar ou até mesmo uma suíte, não é mesmo? Pois é, você já sabe diferenciar ambientes privativos de ambiente coletivo? É sobre isso que queremos falar agora. E agora comigo a arquiteta Mônica de Aragão, que vai estar explicando para a gente sobre ambientes coletivos, né? Pois é, Márcio, é um prazer estar aqui com vocês, gravando e falando sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante e da gente trabalhar, da gente conversar sobre. E a gente tem várias possibilidades de trabalhar um ambiente coletivo, seja ele externo ou interno, como será o nosso caso aqui. Então, em termos de ambiente coletivo, a gente pode pensar num restaurante, num hotel, né? E o ambiente coletivo, a gente deve pensar sempre tendo em mente que as pessoas diferentes vão usar, de vários tipos de cultura, gosto e tal. Então, se você trabalhar um restaurante, por exemplo, se for trabalhar um restaurante, aquele cliente que está usando ali, ele vai procurar uma certa identidade com aquela marca ali. Então, ele vai passar pouco tempo no restaurante, ele vai procurar algum tipo de ousadia, alguma coisa que faça com que ele utilize aquela marca. Ou um hotel, por exemplo, um hotel boutique, ele vai estar ali procurando o que aquela marca traz para ele em termos de personalização, né? Diferente é o caso de um ambiente coletivo, por exemplo, que é residencial. No caso de um ambiente residencial, você procura um pouco de neutralidade, um pouco mais de neutralidade, porque a pessoa vai estar usando aquilo dele todos os dias, ela vai estar passando por ele todos os dias. Então, você tem que fazer de forma que você agrade mais ou menos a todo mundo. Quando eu falo de neutralidade, eu estou falando de uma questão do conceito, de você fazer algo que agregue e agrade a todo mundo, né? Igual aqui, por exemplo, estamos num projeto dela executado, num hall de entrada residencial, que a neutralidade teve alguns pontos de cores, né? Explica pra gente. Sim, no caso, esse projeto, a gente trabalhou com um ambiente, ele já existia, ele era um projeto que tem uma estrutura clássica, eu não mexi tanto na estrutura dele, e eu tive que aproveitar aquilo dali que já tinha e usar alguma coisa para quê? Para realmente dar aquela modernizada. Então, eu pensei realmente em fazer algo que fosse neutro, mas nesse caso a gente usou um pouco de cor. E como usar a cor? Quer dizer, a cor ela tem que ser usada com uma certa elegância, num caso desse, primeiro, para não enjoar ou não entrar em desacordo com o gosto de alguém. Então, nunca pode ser nada tão extravagante. Eu digo nunca, mas isso não é regra. A gente tem que tratar do ambiente onde nós estamos. Então, se você estiver aqui, nós estamos aqui em Vila Velha, Espírito Santo, se você estiver
Lá em Ibiza você vai fazer outra coisa, você não vai fazer isso, você vai fazer uma coisa muito mais ousada. Mas a gente tem que estar sempre atento a quem vai morar ali, a pessoa que vai habitar aquilo dali, que vai estar ali todos os dias lidando com isso, né? Igual aqui você colocou 2 poltronas de cores azuis, né? Isso porque talvez está de frente para o mar e por isso que você trouxe essa ideia da cor. Sim, o azul, primeiro que eu gosto muito de azul. Então o azul é uma cor muito elegante. Gosto muito de usar o azul. E realmente nós estamos na frente do mar. Embora tenha usado azul, isso não é uma decoração que a gente chama de praiana. Ela não é, ela é contemporânea. Mas o azul foi o toque, foi a cereja do bolo, vamos dizer, para tirar aquela neutralidade total, não ficar neutro demais. O azul ele entra ali para dar aquela movimentada, né? Eu percebo também, arquiteto, que em alguns ambientes comerciais e residenciais o uso da madeira sempre está presente. Sim, a madeira. Nesse caso, nós não temos a madeira natural. Isso aqui são painéis de madeira, de MDF, né, que tem o padrão da madeira. Mas a madeira, ela acolhe. A madeira acolhe e ela é sempre atual. A gente modifica, às vezes, as tonalidades. Hoje a gente tem até uma tendência na tonalidade da madeira. Até isso existe, né? Mas a madeira ela é sempre presente porque ela é nobre, mesmo não sendo a madeira, a lâmina natural, como é nesse caso, não é? Então a ideia de residencial e comercial sempre tem uma diferença de um para o outro, né? Sim, sim. Você vai entrar num super bacana hotel lá na Europa para passear e você tá ali de férias, você entra no hotel boutique, você não quer ver uma coisa totalmente neutra. Você quer curtir, você quer olhar o que tem de novo. Você vai passar o quê? Uma semana? Você vai passar 15 dias ali, né? Cansa, né? Exatamente. Agora é diferente, você está na sua casa e você quer um pouco. Se você não quer, às vezes, o quadro que a avó do seu amigo ali, do seu vizinho, pintou. Então, essa neutralidade, muitas vezes, ela é necessária por conta de questão de gosto mesmo, né? Mas isso também não é regra. Você pode fazer um super projeto aí de um empreendimento em que você pode imprimir um pouco mais de personalidade, mas você tem que ter um estudo de quem vai morar ali, para ficar uma coisa interessante e ousar mais, né? Que matéria interessante, né, gente? Tá vendo aí como tem diversos tipos de decoração? Decoração privativa, decoração coletiva comercial e também decoração coletiva residencial. Muito obrigado, arquiteta Mônica de Aragão, pelos esclarecimentos e te aguardo aqui no programa trazendo mais assuntos legais como esse, hein? Para falar sobre mobiliário em geral. Isso engloba móveis soltos e móveis fixos. No decorrer dos anos, eu acredito que vocês tenham percebido que os móveis tiveram uma certa transformação, né? Antes, muito mais lineares, trazendo aquela sobriedade, e hoje com muito mais design, com projetos mais orgânicos. E é sobre isso que eu queria falar agora, sobre tendência no mobiliário. E agora comigo a Design Interiores, Cristina Klein, especializada em mobiliário. Cristina, como é que se iniciou toda essa tendência voltada para o móvel? Bem, os móveis, acho que todo mundo deve lembrar da época lá da casa da vovó, onde a gente tinha aqueles móveis coloridos, o azul, o vermelho, os móveis soltos que nós chamamos hoje, né? E com a evolução da própria marcenaria, da indústria, isso foi desenvolvendo não só a parte do mobiliário, da questão das retas, das curvas, mas também os tipos de acabamentos. Então, hoje a gente tem vários acabamentos. Nós temos acabamentos que a gente pode chamar de MDF, temos a questão da pintura, que é a laca, e em cima disso daí você escolhe as cores, né? Você pode estar trabalhando isso mais no clean, isso numa proposta mais ousada, né? Então, vai muito do que é a proposta do ambiente e o que o cliente também está precisando naquele local, o que ele deseja naquele momento. Claro que a gente tem que trabalhar um bom senso, né? Isso é fundamental, que nem sempre, às vezes, o desejo do cliente é o que vai ficar bonito, que vai ficar uma forma confortável, agradável, que a pessoa vai ter aquela sensação gostosa dentro do espaço, né? Porque isso é muito importante também, né, Márcio?
E com certeza ele é. Eu adoro quando o cliente fala bem assim, quero cor, vamos ousar. Ele permite, eles nos dá a liberdade para a gente conseguir realmente, de fato, fazer o nosso trabalho, né? Então, com certeza, ousar é permitido sim, claro que dentro de um equilíbrio e dentro da proposta do projeto. Isso também se enquadra a projetos também corporativos? Com certeza, corporativo hoje está super em alta. Hoje eu sou contratada, por exemplo, para fazer projetos corporativos, que ele não tem uma linguagem só para receber o cliente. Eu preciso fazer com que aquele ambiente seja vendável, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma clínica, como que eu vou demonstrar certas coisas dentro daquele espaço para que a cliente se sinta com aquela vontade de fazer um novo serviço, né? Um novo produto. Ô Cristina, e de fato, onde surgem essas tendências? Nós temos alguns lugares, agora um grande potencial é Milão, né? Onde a gente tem a feira, onde nós vamos ter vários produtos, como mobiliário, como questão de iluminação, os próprios acessórios como tapetes, a questão das peças que são utilizadas nos móveis, como feixe-toque, dobradiças. Mas o Brasil ainda, até receber todos esses lançamentos que ocorrem normalmente fora, a gente leva um percurso aí de quase 4, 5 anos. Isso inclui questão de cores, inclui a questão de materiais. Então, é um percurso que realmente, assim, ele é demorado, né? Às vezes para chegar num determinado público, né? É claro que se a gente for falar de um público AA, né, a gente já consegue trazer isso com mais facilidade para dentro de um projeto. Então, qual o conselho que você daria para aquela pessoa que está em casa querendo comprar aqueles lindos móveis para deixar a sua sala mais bonita, ou mesmo o seu quarto, ou até mesmo aquele móvel planejado, ou até de marcenaria? Qual o conselho que você daria para que eles façam um bom projeto e comprem o que realmente precisam? Eu acho que, em primeiro lugar, é realmente valorizar o profissional de design de interiores, sabe, Márcia? Eu acabei de apresentar um projeto hoje mais cedo, que a cliente falou assim, nossa, por que eu não te contratei antes? Porque ela já comprou o piso, e aí, no meio do caminho, ela se sentiu perdida. Pronto, e agora o que eu vou fazer? Né? Então, assim, eu acho que o processo ele tem que vir desde o início, né? E em cima disso daí, vai ser feito todo um estudo, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a acessibilidade. É fundamental esse profissional para que ele possa indicar não só a questão de circulação, mas a questão de cores, a questão de materiais que são apropriados para cada ambiente. Você não pode usar um revestimento no piso e na parede ser o mesmo, são situações diferentes. Então, faz toda a diferença você ter... E fora uma outra coisa que é bem interessante, economia. Economia, custo-benefício. Que matéria interessante, né? E vocês sabiam que a Cristina foi minha primeira entrevistada no meu início de carreira de televisão? Muito obrigado, Design de Interiores, Cristina Klim, pela participação aqui no programa. E aguardo você aqui com mais novidades desse universo decor, hein? E agora, vou te mostrar, continuando nesse universo de ousadia e também de tendência, vou te mostrar um belo projeto decorado. Confere aí. E agora comigo o Design Interiores e também arquiteto Renan Duarte, que vai estar nos mostrando um lindo projeto decorado, um apartamento de 350 metros quadrados, só que nesse primeiro momento ele vai estar mostrando pra gente 150 metros quadrados, né? E o mais interessante, gente, que esses clientes, que são um casal que mora nesse apartamento, têm gostos completamente diferentes, né, Renan? Justamente, Márcio. Tudo isso foi levantado lá no início, né? No briefing com os clientes, onde foi levantado fatores primordiais para poder dar direcionamento para começar a elaborar o projeto. Onde a esposa ela tem gosto de ambientes mais coloridos, cores mais vivas, e o marido prefere cores neutras, ambientes mais calmos. Então, o que fizemos para poder resolver isso? Dividimos então o ambiente, os ambientes que atendessem mais a eles, que eles tivessem mais a característica deles, para a gente poder estar trabalhando esses elementos que eles gostam. Mas também a gente tinha que deixar os ambientes que ficassem harmônicos entre si no final. Chegamos logo no início, a gente tem aqui essa porta de entrada toda trabalhada em laca brilhante,
que faz todo esse painel no hall de entrada, com esse puxador maravilhoso em aço inox, trazendo justamente esse aspecto mais tranquilo, né? Algo mais clean. A gente tem o detalhe das arandelas que dá esse charme no hall de entrada. Partindo aqui do hall, a gente vai para o ambiente dele, que é o escritório, mas é um ambiente que os dois trabalham quando precisam trabalhar em casa, eles usam o mesmo espaço. Então, trabalhamos com a madeira, com piso de madeira para levar esse aconchego, a questão dos revestimentos das poltronas, laca branca brilhante para levar uma leveza e uma iluminação assim fantástica que eles pudessem realizar o trabalho deles de uma forma mais prazerosa, né? Prazerosa, justamente, e eles precisam de muita iluminação, então a gente tem iluminação nas bancadas, individual, mais a iluminação geral, que fez um efeito muito bacana. Renan, e essa varanda maravilhosa? A varanda, ela foi um ambiente feito exclusivamente para ele. O domingo, né? O domingo é o dia que está a família toda reunida, ele que vai para a varanda, ele que prepara o churrasco, aquela questão de manter aquele convívio com a família, pelo menos no final de semana, né? Da correria do dia a dia. Onde na varanda nós trouxemos a churrasqueira toda revestida em quartzito, a bancada seguindo a mesma proposta, nós temos madeira de demolição, nós temos um aspecto de varanda gourmet mesmo, com cooktop, cervejeira, churrasqueira, esse ambiente bem gostoso, assim, que para curtir a família no final de semana. E a área de serviço é um ambiente que ficou neutro entre os dois, que atende a casa toda, mas conseguimos seguir com a mesma pegada do contexto do apartamento todo. Trabalhamos a bancada no granito preto e a marcenaria toda trabalhada em lâmina de madeira, a mesma lâmina de frejol natural que foi utilizado em toda a marcenaria do apartamento, com aquela pegada com um toque de laca preta fosca. Mas o mais importante nessas áreas úmidas foram essas portas com entradas e saídas de ventilação, precavendo aquela situação de mofos que acontecem em ambientes que são totalmente úmidos, né? Então aqui, por ser um espaço muito grande, tem muita roupa para ser lavada, aquelas coisas todas, a gente já precaveu essa situação de ter esse detalhe nas portas para tentar minimizar o máximo possível de acúmulo de mofo, essas coisas todas. E essa cozinha, Renan? Que cozinha espetacular! É dos sonhos, né? Essa cozinha foi feita exatamente para a esposa, que é uma pessoa que admira muito a gastronomia, e ela falou, a cozinha é minha, cozinha, sala de almoço é minha, então vai ser eu que decido. E a questão foi como que a gente ia trabalhar cor na cozinha de uma forma para não errar, na verdade. E a gente trouxe, então, as bancadas nessa pedra de quartzo laranja, bem vibrante, que é o que mais chama atenção em tudo aqui, é a cozinha. Mas seguimos com o aconchego da lâmina de madeira na marcenaria, que deu esse toque na laca preta fosca para poder dar esse segmento todo, e os eletrodomésticos todos no aço inox para poder complementar, e a iluminação que faz toda a diferença, né, no espaço. A iluminação é o que transforma, na verdade, é um fator muito importante na decoração. Renan, eu acredito que para você como profissional desses ambientes é um desafio, né? Você poder agradar todos os dois clientes que, querendo ou não, moram juntos, né? É necessário agradar todos eles e, ao mesmo tempo, conseguir arrumar ambientes diferentes, ao mesmo tempo harmonizando com um e com o outro. E essa cozinha realmente, ela é totalmente diferente. Essa questão de ousar é um pouco perigoso também, né? Sim, muito perigoso. Aí tem que dosar, tem que pesquisar muito para poder saber o que vai ser aplicado. Aqui, por exemplo, foi possível, utilizando esse laranja vibrante, foi possível a gente usar essa pegada mais contemporânea, onde a gente entrou com madeira, com preto, com revestimento que imita revestimentos, né, de cimentícios, o inox. Então, tudo isso enobrece muito
e segue essa questão do estilo contemporâneo, e isso é muito bacana. E vocês gostaram do programa Imóveis em Foco de hoje? E você já sabe do nosso compromisso, todo sábado, 8h30 da manhã e na segunda, 1h15 da tarde. E também pelas nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, pela TV Tribuna SBT, comigo, Márcio Monteiro. Aguardo você semana que vem. Até lá, tchau, tchau.